Sejam muito bem-vindos. Evangelho do Amor. Daniel capítulo 3 nos fala dos três amigos de Daniel: Ananias, Misael e Azarias. Eu gosto sempre de chamá-los pelos seus nomes originais, apesar da maioria de nós conhecê-los pela maneira como o rei Nabucodonosor os rotulou depois: Sadraque, Mesaque e Abdinego. A Bíblia diz que quando o rei ameaçou jogá-los na fornalha de fogo ardente, o posicionamento deles foi de ficar com a palavra de Deus. Gente, a fé sempre escolhe a palavra, sempre põe a palavra em primeiro lugar, sempre trata a palavra de Deus como a maior autoridade a ser obedecida, a ser respeitada, como a voz acima de qualquer outro. E eles sabiam que um dos mandamentos que Deus, por meio de Moisés, seu servo, tinha dado é: não farás para ti imagem de escultura, não te prostrarás diante dela, nem as adorarás. E quando o rei baixa um decreto mandando eles se prostrarem, eles olham para o rei e dizem: não vai rolar, nós não vamos desobedecer a Deus. Ele ameaça dizendo: eu vou lançar vocês na fornalha de fogo ardente. Ele diz: pode lançar. Nossa obediência a Deus não está condicionada a algum tipo de bônus, de atrativo para nós. Custe o que custar, nós vamos obedecê-lo. Mas não fale você que ele não pode nos livrar. Naquele momento, eles simplesmente abrem um leque de fé. Deus pode inclusive nos livrar da tua mão, pode nos livrar da fornalha. O que é que aconteceu? Você conhece a história. Mas eu amo o resumo de Hebreus capítulo 11, verso 34. Que diz que alguns pela fé apagaram a força do fogo. Se você olhar para o que aconteceu, eles não apagaram o fogo. A fornalha continua acesa. Mas eles apagaram a força do fogo, porque o fogo não podia queimá-los. Particularmente eu entendo que foi exatamente isso que Deus falou: quando passares pelo fogo, ele não te queimará, a chama não arderá em você. O primeiro estágio da fé é fazer com que o fogo perca o seu efeito. Depois, ou você vai apagá-lo, ou vai sair da fornalha. E o que significa isso? Significa que eu e você não nos curvamos diante dos temores que normalmente as circunstâncias nos proporcionam. Eu lembro de uma ocasião que eu fui visitar um irmão da igreja, logo no meu primeiro ou segundo ano pastorado. Ele ainda era muito novo na caminhada. Eu lembro de um dia que passei uma visita rápida. Eu estava inclusive no negócio dele, não era nem na casa. Falei: e aí, meu amigo, passei para ver como é que está a fé. A resposta dele, sem nem pensar, foi: que fé? Eu falei: como é que é? Aí ele viu o jeito que ele tinha falado. Não, é que o senhor sabe, tem fé para circunstâncias, tem fé para salvação. Mas a resposta dele é de quem estava desanimadíssimo. Eu falei: agora que você fez distinção entre um e outro, eu quero saber das duas. Aí ele falou: pastor, honestamente, não vou ficar tapando o sol com a peneira, não. Ele falou: fé para circunstâncias está ruim. Até quando eu vejo a luz no fim do túnel, eu acho que é o trem que entrou para me pegar. Eu falei: e a fé para salvação? Ele falou: essa está um pouquinho pior. Estou tentando acreditar na doutrina da repescagem, para subir em segunda chamada, porque a primeira, com certeza, eu já não vou. Gente, eu saí daquele lugar precisando de oração. Tem gente que além de desanimado se torna desanimador. Porque se a fé vem por ouvir, nós falamos semana passada que a dúvida também vem, dependendo de quem você der ouvidos. Mas eu lembro que num curto espaço de tempo eu encontrei outro irmão da igreja, estava enfrentando a dificuldade, mas um perrengue daqueles de alto nível. E quando eu encontrei ele, falei: e aí, meu querido, tudo bem? Você já percebeu que às vezes a gente pergunta tudo bem só por hábito, você nem quer ouvir a resposta, ou não está esperando que a pessoa vai responder. Ele: glória a Deus, pastor, tudo bem. E está tão empolgado. Falei: aquela situação resolveu? Ainda não, mas é só uma questão de tempo. Aquele problema está com os dias contados. E você via a linguagem daquele cara. Ele estava na fornalha, mas ele já tinha apagado a força do fogo. Alguma coisa tinha sido resolvida do lado de dentro. O primeiro estágio da fé estava funcionando. E eu sabia, eu fiquei esperando, que não demorou para acontecer. O segundo estágio funcionou depois, mudando as circunstâncias. Sabe, ao que eu e você precisamos de fato entender e compreender é que a fé, ela se firma na palavra de Deus. Então muitas vezes nós vamos estar diante de circunstâncias que não combinam com aquilo que Deus está falando. Sabe, não estou dizendo que nenhum de nós nunca vai aceitar uma situação de morte. Mas quando um Jairo ouve Jesus dizendo: não tenha medo da notícia que te trouxeram, crê somente. Você estava aqui esperando minha ajuda, esperando que eu fosse até lá. É como se Jesus dissesse: a circunstância pode ter mudado, eu não mudei, minha disposição de te ajudar não mudou, minha promessa de intervir está de pé, será sustentada. É numa hora como essa que eu e você precisamos ter que escolher quem é que nós vamos ouvir.
Eu contei há pouco tempo aqui o testemunho do parto do Israel. Eu não estou dizendo, gente, que nós não vamos ter que lidar com algumas situações de perda. Eu sou filho do meio de 3 homens, mas minha mãe teve uma 4ª filha, que era para ser a caçula, viveu 2 dias e morreu. E nós tivemos que lidar com essa situação. Mas no dia onde meu filho estava na iminência de morrer, o Espírito Santo falou comigo: não foi isso que eu falei a respeito do destino dele. Não foi isso que eu determinei que você esperasse. E ele começou a me fazer lembrar de cada promessa que tinha dado, de como ele me chamou para um tempo de jejum e oração. E são em momentos como esse, onde você claramente tem uma palavra, ou uma porção da Escritura, ou uma palavra muito pessoal que Deus te dirige, que você tem que fazer uma escolha. Alguns anos atrás, bondade, né? Meu filho está com 24 anos, tinha menos de 1 ano. Então, há um bom tempo atrás, eu tive que fazer uma viagem. E eu não tinha dinheiro. Eu falei: Kelly, nós não temos dinheiro para chegar. Nós vamos conseguir chegar com o tanque cheio, abastecido, mas não tem dinheiro para o pedágio. Eu falei: e Deus me deu uma garantia, que é para a gente entrar nesse carro e se mandar agora. E nós íamos ter que terminar a viagem de noite, sem dinheiro para passar o último pedágio. Ela disse: você não tem um pingo de dúvida? Eu falei: nenhuma. E eu não vou tentar solucionar isso de um jeito humano, como faria em qualquer outra circunstância. Eu tenho um comando de Deus, bora. E Deus me deu uma mulher tão doida quanto eu. E nós entramos com a criança, um bebê no carro, e fomos para a viagem. E quando foi aproximando o último pedágio, nós fizemos a conta pelo valor da placa. Quanto tem? Na época, faltava R$2. Eu falei: amor, certeza que não tem dinheiro perdido no carro? Às vezes tem algo que nós esquecemos. Aí ela revirou tudo, nada. E aproximando, né, o pedágio, eu lembro que eu falei: dá uma olhada na sua bolsa, amor. Bolsa de mulher cria, multiplica as coisas, aparece de tudo aí dentro. Ela diz: não tem, mas eu vou olhar. Olhou, nada. Ela falou: e aí? Eu falei: e aí que sem o dinheiro a gente não passa, mas na estrada a gente não fica. Eu sei o que Deus falou comigo. Nós vamos chegar. Eu falei: eu não posso parar no guichê, mas nós vamos chegar o mais perto possível e ver o que é que Deus vai fazer. Quando a gente estava chegando perto do pedágio, já menos de 1 quilômetro, uma chuva forte, forte, forte. Muitos carros já começaram a encostar, ligar o pisca-alerta. Eu falei: vou avançar um pouquinho, mas de repente, não sei se começou a cair o granizo depois, ou ele estava depois, não dava para continuar, eu tive que encostar também. Eu estava a 200, talvez não dava 300 metros do pedágio. Liguei o pisca-alerta, falei: agora eu tenho tempo aqui, todo mundo está parado, tem um motivo, nós também temos. Falei: amor, bora orar e agradecer o dinheiro desse pedágio que Deus vai nos mandar. De repente eu levei um susto, porque eu não estava esperando acontecer, já estava escuro, uma chuva daquela, a visibilidade terrível. Alguém batendo com força no vidro do carro para fazer mais barulho que o granizo. Eu olho um camarada debaixo de uma pilha de jornal para se proteger das pedras. Eu abri só um pouco o vidro, porque entrava pedra para o lado de dentro do carro. Ele disse: faltou dinheiro para o pedágio. Eu: hã? Tipo, o que está acontecendo? O cara estendeu R$2, eu peguei, ele saiu correndo em direção ao prédio da administração. Até hoje não sei te explicar o que aconteceu. O dia que eu chegar no céu, uma das minhas muitas perguntas vai ser: que era o cara do pedágio? Que loucura foi aquela? Um cara... Você consegue imaginar um cara sair debaixo da chuva de granizo, se protegendo com a pilha de jornal, das pancadas de pedra, para oferecer um dinheiro para alguém que não pediu? No meio de todos aqueles carros parados. Mas uma coisa que eu posso te garantir: a fé funciona. Quando eu e você nos posicionamos, nós precisamos entender que a fé não apenas vem por ouvir a palavra de Deus, mas por levá-la a sério. A fé é convicção. Convicção do quê? De que aquele que falou é responsável pelo que falou, não está de brincadeira com o que falou, ele não pode mentir. Ele diz em Jeremias 1,12: eu, Senhor, velo sobre a minha palavra, vigio para fazê-la cumprir. E sabe, em momentos como esse, eu e você precisamos fazer uma escolha. Falar para você que a hora que eu olhei aquela estrada escura à noite, imaginar ter que ficar no acostamento com esposa e criança, não era algo assustador? Era, mas algo que eu aprendi com o tempo: você tem que funcionar no primeiro estágio da fé e resolver essa situação dentro de você. Depois você vai ver o segundo estágio abrir e funcionar. Quem está entendendo aí, diga amém. Eu quero terminar te encorajando. Há momentos onde eu e você vamos andar debaixo de algumas palavras de Deus e vamos ter que confiar nele. Isso não significa que nós não vamos ter que gerenciar sentimentos que surgem. Olha o que Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 1, dos versos 8 a 10. Ele diz: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia,
porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Não é um cara qualquer, é um gigante na fé, como Paulo dizendo. Gente, o negócio foi tão tenso que eu cheguei ao ponto de desesperar da vida. Isso, o que é interessante é dizer, e eu não quero que vocês ignorem, eu quero que vocês saibam, eu vou abrir o jogo com você. Foi para lá de assustador. Mas olha o verso 9 e 10. Contudo, todavia, no entanto, entretanto, apesar disso, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Paulo diz, eu já aprendi, não sou eu que resolvo o problema, não é meu medo que resolve o problema, não adianta confiar em mim ou na minha capacidade, eu já aprendi a confiar no Deus que chega ao ponto até de ressuscitar mortos. Não é apenas uma situação irreversível, mas ele está falando no contexto de alguém que está desesperando da vida. Ele está dizendo, se até o morto tem reversão, o cara que ainda aqui está só com medo ou desejando morrer pelo susto que está, mas no meio de uma situação que Deus também pode intervir, e diz, eu escolhi confiar não em mim, não em nós, mas no Deus que ressuscita os mortos. Confiar é uma escolha, é uma decisão que eu e você tomamos. O versículo 10 diz, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a nos livrar. E diz, se eu olho para trás, para o passado, há um histórico de livramento de Deus. Se eu olho para frente, há uma certeza, o mesmo Deus que vem agindo vai continuar agindo. Ele diz, por que é que eu vou ficar com medo das circunstâncias? Ele diz, eu escolho colocar os meus olhos e a minha atenção em outro lugar. Quem está entendendo, diga amém. E quando as coisas se resolvem do lado de dentro, normalmente nós seremos levados pela fé a ver o funcionamento do lado de fora. Um outro estágio se abre. Eu quero encerrar compartilhando. Quando morava em Irati, onde plantamos a primeira das comunidades Alcance, antes de vir para Curitiba, eu lembro de quando recebi a visita do pastor Fabian, que hoje está à frente da comunidade Alcance em Juazeiro, na Bahia. Ele ainda não pastoreava, não estava à frente de uma igreja, vinha num processo de discipulado à distância. Ele falou, gostaria de passar um tempo com o senhor aí. Entrei num acordo com a minha esposa aqui e quero aproveitar um período de férias que eu tenho. Poderia passar umas 2 semanas aí contigo? Eu falei, vem para cá. Eu lembro do dia que ele chegou, era um domingo à noite. Nós saímos do culto, fomos buscá-lo na rodoviária. E eu lembro que minha primeira pergunta para ele foi, você já jantou? Ele falou, sim, pastor. Antes da viagem, já comi, já me alimentei. Eu falei, minha segunda pergunta para você, qual foi o maior jejum que você já fez? Ele, maior jejum? Como assim? Eu falei, o jejum mais longo. Ele falou, eu já jejuei um dia. Tem jejum maior do que isso? Eu falei, tem. Ou se tem. Eu falei, já que você veio para querer aprender, ser treinado, você já vai entrar no modo hard. A partir de amanhã, você entra comigo em 3 dias de jejum. Que bom que você já comeu hoje. O que eu não falei para ele é que eu não tinha comida para dar para ele em casa. O camarada veio se hospedar numa casa que não tinha comida. E o negócio estava tão tenso, gente, que realmente não tinha comida. Eu falei para Kelly, eu vou jejuar, porque meu maior desafio não é a comida. É uma conta que depois do 3º dia de jejum eu tenho que pagar. Era uma conta do ministério. Nós tínhamos na época uma revista que a gente bancava a impressão, bancava o correio, mandava estudo de graça para as pessoas e dependia de milagre para pagar. E eu estava diante de um desafio. E eu falei para Kelly, eu vou jejuar. Você aproveita a hora do almoço, visita os irmãos, talvez alguns da nossa equipe, dá de comer para as crianças, nem que seja uma vez por dia vocês, eu vou para o jejum. E o Fabiano não está sabendo de nada, mas no 3º dia em casa, que ele já estava mais à vontade, eu acho que ele começou a fazer planos para quebrar o jejum. E eu lembro do momento que ele foi e abriu a geladeira. Quando ele abriu, eu lembro até hoje do grito, com o sotaque peculiar do Fabiano. Pastor, essa geladeira está virada num coco. Eu falei, o quê? Num coco. Falei, o coco entendi, não entendi a analogia. Só tem água dentro. Branco e água, é um coco. Eu falei, qual é o problema? Ele falou, o que é que nós vamos comer na hora que terminar o jejum? Já estava planejando o encerramento. Falei, amigo, daqui a pouco nós pegamos a estrada para Curitiba, eu vou pregar num culto. Queira Deus que eles nos dê comida lá, né? Para a gente não ir para o 4º dia de jejum. Mas ele, ainda inquieto, deu uma olhada, abriu uma porta de um armário do outro, falou, pastor, parece que está meio sem comida aqui. Falei, aham. Esse é um dos motivos que nós estamos jejuando, filho. Nós não temos nem como quebrar o jejum se Deus não fizer um milagre.
Aí ele, meu Deus. Eu falei, cara, mas tudo que você me ouve contar à distância, você vai poder viver junto comigo, ser uma testemunha em loco. Eu estou tão feliz que você está aqui. Aí nós viemos, pregamos na igreja. Eu lembro que no final ele falou, pastor, pelo amor de Deus, qual o valor da conta você vai pagar amanhã? Eu falei, 5 mil e tantos reais. Era 5 mil uns quebradinhos. Aí ele falou assim, me deixa contar o que vendeu de livro. Eu falei, você que está com o envelope aí, fica à vontade. Aí ele contou, ele disse, Senhor da glória. Eu falei, o que foi? Ele falou, é muito pouco. Te deram alguma oferta? Eu falei, alguém me deu esse envelope, dá uma olhada aqui. Somando a venda e o envelope, tinha 580 reais, alguma coisa assim. Ele disse, pastor do céu, nós malemar batemos 10% da meta. Eu falei, Fabiano, essa é a beleza da coisa. É você não deixar a circunstância te assustar. Eu falei, você é novo nisso, mas você vai enfrentar desafios na vida. Eu falei, eu estou exercitando meus músculos de fé faz tempo. Eu falei, eu não sei o que Deus vai fazer, porque normalmente ele é de uma criatividade que não faz sempre igual. Mas que ele vai fazer, ele vai fazer. Quando nós chegamos, o baiano dizia para mim, não consigo dormir, eu estou preocupado. Eu falei, pega uma carona na minha fé. Eu falei, apesar que eu também não sei se eu consigo dormir, porque eu estou empolgado, como é que vai ser dessa vez? Mas o dia seguinte, o telefone tocou, logo pela manhã, e ele me viu atender uma ligação. Era uma pessoa de outro país que estava no Brasil, e ela me ligou e falou, pastor, me perdoe fazer essa ligação, e não quero parecer, intruso, mas Deus me mandou fazer uma oferta para o senhor. Eu não tenho dúvida, porque Deus me falou exatamente os centavos do valor que eu preciso dar. O valor inteiro é todo quebrado, até os centavos. Eu lembro que nessa ocasião eu só falei assim, com que banco você trabalha? Não tinha Pix e TED naquela época. Transferência entre bancos era complicado. Então quem vivia de fé já deixava conta em todos os bancos abertos, para não ter dificuldade. Falei, que banco você trabalha? Banco tal. Falei, anota aí, agência e conta corrente. Ele falou, ótimo, vou fazer uma transferência. Falei, olha, eu podia olhar o extrato, descobri depois, mas você me deixou curioso quando disse que Deus falou todos os números quebrados e os centavos. Você se incomoda de me falar o valor? Ele falou, não, pastor. E ele me falou, eu peguei, anotei o papel. Quando desligou o telefone, chamei o Fabiano, falei, baiano, vem cá, tá vendo esse número aqui? Alguém disse que vai fazer uma transferência agora. Falei, soma com o valor de ontem. Ele pegou e somou. Falei, agora pega esse boleto e vê. Eram exatamente os centavos, o valor exato em cada número, quebradinho até os centavos do boleto que a gente tinha que pagar. O baiano falou, pastor, ainda estamos sem comida. Falei, criatura, isso aqui não é uma provisão restrita, é uma mensagem. É Deus dizendo, isso não é coincidência, isso não é acidente, eu estou cuidando de você. Falei, feio, mais difícil, a conta mais alta, tu acha que nós vamos ficar sem comer? E eu lembro dele dizendo, pastor, como o senhor consegue essa tranquilidade? Falei, agora. O desespero que eu vivia no início, tu não tem noção. Mas algo que eu já aprendi, o desespero não resolve, só piora. A fé resolve. Você tem que tomar uma decisão. Quem está entendendo? Se você deixar as circunstâncias prevalecerem, você vai perder. Mas se você escolher prevalecer, Deus, o reino de Deus... Se inscreva para receber mensagens da palavra de Deus para seu coração. Compartilhe essa mensagem para mais vidas serem alcançadas. Que você tenha um dia repleto de paz e de bênçãos vindas da parte de Deus.